Eu gosto de conhecer, por isso que, puta, esse espaço aqui, cara, pra mim vai ser uma oportunidade única de trazer e conhecer mais do que simplesmente eu ficar falando. Eu prefiro falar isso aqui contigo, que passa por algo parecido, do que eu falar, gente, é o seguinte, estou me questionando a respeito da minha verdade. Não. Eu entendo tudo que você tá falando, eu acho muito familiar esse sentimento. Porque as pessoas ficam te dando crédito por... O cara fala mesmo, eu gosto dele porque ele fala... Mas, cara, toma cuidado, porque eu sou só mais um, mano, falando mesmo. Isso. Eu não sou autoridade em porra nenhuma. Eu também sou um cara que eu tenho uma série de convicções, mas se a gente estiver falando de política aprofundada mesmo, de estrutura política brasileira e o caramba... Eu sou profundamente leigo, eu sou só interessado, entusiasta, na melhor hipótese, assim. Gosto de ler a respeito, eu ouço podcast de notícia todo dia para poder ser um cara que mastiga e dá a versão da notícia. Só isso, eu não sou especialista. Perfeito. E como a gente está falando de conversar com outras pessoas, tem uma divergência que uma divergência obviamente amigável, mas que a gente teve muito na época que a gente fazia o Ilha. Eu entrevistei um monte de gente que eu absolutamente discordo pra caralho, mas eu sinto que a conversa ela é interessante. E você me disse uma coisa que me fez pensar e que não é um pensamento só seu, que é um pensamento de muita gente, que é, Rafinha, não dá espaço para esses caras. Não traz pro diálogo, porque isso não acrescenta em absolutamente nada. Você tá dando cartaz e criando monstros. Olha, não concordo totalmente, mas... O Bolsonaro meio nasceu dessa forma, né? As pessoas perguntam muito se a culpa era do CQC e tal. Foi, não só do CQC, mas como de todos os veículos que tomaram isso com piada e que deram um cartaz. O que você mudou um pouco? O que você pensa a respeito? Eu acho que ser radicalmente contra dar espaço a todo tipo de gente que eu não concordo é um tiro no pé muito grande. Eu tive discutindo isso em outras oportunidades também, sobre como a gente fica com esse comportamento de ficar queimando pontes cada vez mais e acaba se isolando muitas vezes, né? E o problema com esse argumento, que eu sempre fui... E que no Ilha de Barbados eu sempre fui assim, né? A gente ali com o PC, que também costumava concordar nesse ponto comigo, surgiu um nome de possível convidado, a gente vetava. Eu falava assim, não, eu entendo... E eu falava, não, cara... Porque pro momento ali, o meu pensamento era esse, eu entendo que esse cara já vai ter mídia em outros lugares, mas eu não quero contribuir para isso. Eu quero dormir de noite sabendo que nenhum view foi dado para um membro, sei lá, do MBL por minha causa. Tudo bem. Hoje, eu já penso o seguinte, a linha onde a gente desenha isso, ela tem que ser um pouco mais flexível, tem que ser menos, sabe? A coisa é muito nebulosa, eu não posso... até onde eu vou, sabe? Não, com esse cara eu não converso, porque dentro da minha bolha... Você ter, por exemplo, vamos dizer, a Gabriela Prioli, que é considerada, dentro da extrema esquerda, ela é considerada uma liberal desgraçada. Ninguém quer saber dela, nem até ela a gente pode ir. Jura mesmo? A gente, no caso, a visão da esquerda dela é essa? Algumas das figuras dos influenciadores que eu sigo e tal, tem essa aversão, sacou? Então... Aí você fica preocupado, que você fala, pô, peraí, eu tô pregando esse negócio, mas não é assim também, porque... Tem que ter uma zona de discussão ali, sabe? A gente vai ficar realmente empurrando as pessoas cada vez mais para os polos. No momento, o polo que menos me interessa é o que está com todo o destaque. Então, como que eu vou ficar aqui? Eu preciso estabelecer diálogo, claro. Porque a gente está tomando no rabo, tá claro. Então, deu para ver que esse não é exatamente o caminho. Eu ainda tenho ressalvas. Eu ainda, individualmente, com o meu podcast ou qualquer coisa que eu vá fazer, eu sei mais ou menos até onde eu vou. Mas eu não posso condenar, por exemplo, quando eu vejo os caras, por exemplo, o Flow Podcast, que tem essa controvérsia de ter recebido racista lá, e recebeu gente daqui e dali. Eu posso condenar, eu acho que na melhor das hipóteses, o que eu faço, mas eu não posso achar uma atitude condenável dialogar, sacou? Sob esse argumento de não vou dar vitrine. Não, as pessoas, tá bem claro que elas já têm vitrine em muito lugar, então... Talvez ter um diálogo para tentar, sei lá, humanizar um pouco mais a coisa, talvez seja mais produtivo do que fechar a porta, queimar a ponte. Então, sabe, eu já não tenho nenhuma convicção com o que eu falava ali na época do Ilha. Eu não sou tão liberal quanto você, eu sigo numa área mais confusa ali. Como é para você, Cauê, mudar de convicções na frente do público? Como é que você convive com essa cobrança? Ela, te falo pessoalmente, ela me incomoda um pouco. Quando o cara pega um furo de discurso, alguma coisa, eu tento dizer, não era bem assim. Eu tenho dificuldade muitas vezes simplesmente admitir, tipo,
mudei, penso diferente. Você absorve isso com mais facilidade hoje em dia? Eu tô cada vez mais em paz. Eu poderia dizer que eu tô 100%, mas quando eu penso no Cauê de 2 anos atrás, que estava falando a mesma coisa, não era. Hoje eu tô mais em paz. Então, eu acho que talvez um dia eu chegue lá no desprendimento total. Eu ainda tenho vaidade, ainda não gosto de ser cobrado e ser desmoralizado na frente de potenciais fãs, né? O cara fala que gosta de mim, vem lá o cara e mostra uma contradição minha, eu falo, pô, isso não é legal. Incomoda, né? É lógico. É uma das poucas coisas que me incomoda de feedback do público quando fala, tipo, mas olha aqui, ó, vê bem. Eu falo, então. Quando é algo gerado por mim mesmo. Se o cara fala, você é um bosta, morre, foda-se. Mas quando o cara fala, não gostei disso, porque olha só o que você falou, eu fico, putz, o cara me pegou. Sim, sim. Mas acho que a grande cilada desse, de ir amadurecendo e de não ir se importando é que eu acho que isso pode parar de ressoar bem com o público. Acho que o público pode ver em você uma pessoa mais fraca, mais frouxa, enquanto na verdade eu só tô em paz. E eu tô tranquilo de saber que eu já falei muita merda e que eu já pensei que tinha mudado, e aí eu vejo e aprendo, e todo dia tentando mudar de convicção. Não é para tentar... Eu sei que um argumento que usam muito é que eu tô sempre tentando agradar o politicamente correto, ou então... Não é o politicamente correto, é como se fosse assim, a patrulha da lacração. O Cauê gosta de fazer média com a lacração. Não. Pra mim é um negócio natural, eu tenho questionamentos. Sempre tem coisas que eu ouço que eu acho absurdas também. E é um radicalismo muito normal desse ambiente, né? Você tem um posicionamento um pouco mais à esquerda e naturalmente os caras já te colocam do lado do Partido Comunista. Quer dizer, não necessariamente você pensa dessa forma, mas é uma maneira de descredibilizar. Eu acho que esse ambiente, o problema é esse. O tempo inteiro estão querendo te derrubar e tirar a tua credibilidade. E eu que sou um cara que nem tô tão preocupado com a minha credibilidade, passo por me preocupar. Eu falo assim, não, só um pouquinho, o que eu falei. E é louco isso, né? Você fica eternamente num jogo de não me ouve, mas também não caga porque eu tenho a dizer. Sim, sim.